Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Bueno, Fortaleza, Ceará, boa noite, amigos. Nordeste, Brasil, para mais um uma vez, culto ao ar livre, né? Culto ao ar livre, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Álvaro Bueno. Estamos aqui com o professor Kleber, que irá fazer a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Estudos, ensino sobre Jesus hoje. Hoje, com um pequeno defeito técnico, né, nós não temos a projeção aqui para vocês. A gente não conseguiu fixar ali a tela, mas não por conta disso que a gente vai deixar de passar uma mensagem da palavra de Deus, né, mais um ensinamento. E hoje um ensinamento muito importante, tá? Essa daqui é a sexta-feira, na verdade a 7ª sexta-feira, e nós estamos aqui estudando com vocês a palavra de Deus com um tema, né, ensinos de Jesus. Então vocês já estudaram aqui sobre a palavra de Deus, né, sobre a Bíblia, como ela chegou até nós. Vocês já estudaram aqui sobre o perdão, não foi? Já estudaram aqui sobre a santificação, né, o que Deus deseja para a nossa vida aqui, né, enquanto nós vivemos nessa terra aguardando o seu retorno. E hoje, tá? Hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito deturpado, digamos assim, no meio religioso, tá? A gente vai aprender hoje o que Jesus ensinou sobre o dinheiro, tá? Eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o dinheiro foi o segundo tema mais ensinado por Jesus enquanto esteve conosco aqui na Terra? O primeiro tema foi sobre o reino de Deus. Foi o que Jesus mais falou aqui na Terra, foi sobre o reino de Deus, sobre a sua normas, a sua conduta, certo? Anunciando as novas do seu reino. Ele demorou mais tempo falando nisso. Esse foi o primeiro tema, né, que Jesus falou. E o segundo tema, ou seja, o segundo mais importante ali, foi exatamente sobre o dinheiro. Será que Deus tem um plano assim, um plano financeiro, né, para nós que somos seus filhos? Será que Ele estipulou em sua palavra uma forma de nos fazer viver nessa terra de forma organizada com aquilo que Ele nos proporciona? Porque a gente acabou de cantar aqui, né? Todas as bênçãos que nós temos nessa terra provém de quem? Provém do Senhor. Tudo é dele e para Ele. Então, o ar que nós respiramos, Ele que nos concede, né? O alimento que a gente vai já ali participar, né? Nos confraternizarmos, como é costume aqui todas as sextas-feiras. O alimento que Ele nos concede, Ele também vem da parte dele, ok? E não poderia também ser diferente, claro, dos recursos. A força física, a disposição para trabalhar, tudo isso vem de Deus para cada um de nós. Então, se o dinheiro for o segundo tema mais falado por Jesus enquanto esteve aqui na Terra, esse tema deve ser muito importante e nós devemos dar uma atenção especial para esse tema. Então a gente vai discorrer aqui alguns minutinhos meditando na palavra de Deus e aprendendo o que Jesus falou sobre o dinheiro. Tinha algumas figuras que eu queria ilustrar para vocês aqui, mas em virtude da falha técnica, né, não vai ser possível. Mas eu tô com as figuras aqui no telefone, né, no aparelho celular. E uma das figuras que tem aqui é uma pessoa mergulhando, né, dentro de como se fosse assim um tanque. Não sei se vocês conseguem ver, né? E ele tendo ali uma cédula, né, como sendo uma isca. E é interessante essa figura. É interessante essa figura porque demonstra, né, eu aprendo olhando para ela, que demonstra o quão nós, seres humanos, nos importamos e gastamos o nosso tempo, o nosso esforço, eu diria muitas vezes a nossa saúde em busca de dinheiro, em busca do sustento. Eu, por exemplo, acordo cedinho da manhã, 5, 6 horas, 7, às vezes 7 horas já estou saindo para poder trabalhar, para poder ganhar, logicamente, o sustento das minhas mulheres, né? Eu que tenho agora 5 mulheres, certo? 5 mulheres.
4 filhas e uma esposa, claro, né? Certo? Então a gente tem que buscar cedinho. Então, vamos lá. Basicamente, eu queria me demorar com um assunto que é muito, eu diria, difamado no meio religioso, que é a questão do dízimo. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Dízimo, né? Dízimo, oferta, é certo dar, é certo devolver, né? Por que tantas pessoas fazem desse tema algo muito contrário, eu diria até averso, né? Porque a gente vê em muitas religiões espalhadas aqui pelo Brasil, se não dizer pelo mundo também, que se valem, né, da fé das pessoas, da sinceridade das pessoas para enriquecer. Mas, afinal de contas, o que Jesus falou sobre esse tema, tá? Então, enquanto esteve aqui na Terra, eu gostaria de ler um texto para vocês. Eu não vou conseguir abrir a Bíblia e olhar as imagens ao mesmo tempo, então eu vou apenas mencionar aqui um versículo bíblico, um capítulo bíblico, tá bom? E eu vou ler aqui na ilustração, ó. Cristo aprovou a devolução do dízimo? O que é que vocês acham? Cristo aprovou ou ele desaprovou a devolução do dízimo? Enquanto esteve aqui na Terra, ele ratificou isso e disse, não, olha, pode ou não pode? Deve ou não deve? O que será que Cristo, nosso Salvador, o nosso grande mestre e exemplo, nos ensinou a respeito desse tema? Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, também no versículo 23, o texto bíblico diz assim, ó. Eu acho que nós não oramos. Já oramos já? Não, né? Estou falando aqui, vamos então orar antes do estudo da palavra de Deus, tá bom? Eu queria que você fechasse seus olhos, assim mesmo como você está sentadinho. Vamos pedir a bênção de Deus pelo estudo da sua palavra. Senhor, muito obrigado pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Muito obrigado porque o Senhor nesse dia nos presenteou com ar para respirar e com esse momento também mais uma vez aqui reunidos. Nós vamos estudar a Tua Palavra e nós te convidamos, ó Deus Espírito, a se fazer presente conosco aqui, ensinando-nos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 23, versículo 23, palavras de Jesus, tá? A pergunta foi, Cristo, ele aprovou a devolução do dízimo ou não? Olha só o que o texto diz, assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, olha só, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha só, que interessante o texto bíblico. Jesus ele está aqui fazendo uma exortação aos líderes de sua época. Ele diz assim, olha, vocês são muito fiéis com respeito às leis. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se tem alguém que é realmente, se tem um povo no mundo, né, que tem assim um afinco com respeito às leis de Deus, é o povo de Israel. Certo? Não contrário disso, são eles também muito abençoados. Vocês sabiam que os maiores bilionários, certo? 30, 40% dos bilionários do mundo todo é israelita, ou são israelitas. Certo? Mas vamos lá. Jesus está fazendo aqui está dando uma dura, digamos assim, nos fariseus. Ele disse, olha, vocês dão dízimo do endro, do cominho. É mais ou menos assim, ó. Digamos que um desses escribas aqui cultivasse ali cheiro verde, certo? Então, a cada 10 plantinhas de cheiro verde, uma ele devolvia para o templo. E eles faziam isso com afinco. Só que Jesus está advertindo eles, por quê? Porque eles eram muito fiéis aos rudimentos da lei, mas eles esqueciam de um dos preceitos mais importantes, que era olhar, viu, Afonso, para a necessidade das pessoas. Mas vocês dão o dízimo, mas vocês esquecem de ser benevolente com aquele que está mais precisando. Aí Jesus fala assim, ó,
vocês deviam fazer isto, ou seja, vocês deviam sim continuar devolvendo o dízimo sem omitir a ajuda, o auxílio para as outras pessoas. Ou seja, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Jesus aqui, ele ratifica sim a devolução do dízimo. Ele apoia. Do contrário, ele teria dito assim, não precisa mais fazer isso não. Mas o texto diz que Jesus fala assim, olha, vocês devem fazer isso, ou seja, devolver os dízimos, mas sem esquecer dos outros preceitos da lei, que é o amor, a justiça, a misericórdia para com as outras pessoas. Então há aqui na palavra de Deus uma citação de Cristo ensinando, ou advertendo os escribas a respeito da devolução dos dízimos, ok? Mas esse tema do dízimo, alguém pode dizer assim, não, mas esse negócio de dízimo aí surgiu lá no tempo, muito tempo atrás, no tempo de Moisés, eram para os levitas. Será? Qual a primeira menção de devolução na Bíblia? Devolução de dízimo, Qual que é a primeira menção? Olha só que interessante. No livro de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 20, a gente tem a seguinte leitura: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Gênesis 14. Não existia ainda Moisés, não existia ainda os levitas, e a Bíblia já menciona que Abrão, o pai da fé, aquele que subiu lá na montanha para sacrificar o filho Isaac, ele aqui já devolvia o dízimo. Então a primeira menção que nós temos de dízimo na Bíblia é lá no Gênesis, muito antes de Moisés, muito antes dos levitas, certo? E o que é dízimo, na opinião de vocês? O que é dízimo? Ora, dízimo, tá? A palavra já, na verdade, dá pra gente o significado. É a 10ª parte, certo? A 10ª parte. Então, digamos que eu fosse um criador de ovelhas, certo? E nos tempos bíblicos, quando Deus instituiu o plano, da devolução dos dízimos e das ofertas, acontecia exatamente assim. O dinheiro ainda não era, digamos assim, não acontecia, não existia, Então, se eu fosse ali um criador de ovelhas, a ovelhinha ali deu 10 crias, eu separava uma para o templo. Assim acontecia no povo de Israel. Era basicamente a vida deles, era uma vida da pecuária, uma vida agrícola. Então eles dizimavam, como a gente viu no texto, do endro, do cominho, do boi, da vaca, do bezerro, ok? Mas existia sim esse plano de fidelidade do povo para com Deus. Por quê? Porque Deus havia abençoado. E eu vou já chegar nesse tópico aqui, tá bom? Então, passados-se muitos anos após Abraão, aí sim surge lá o nosso grande líder, Moisés, que libertou o povo do Egito e tal. E aí vocês estão lembrados que uma certa vez Deus chamou Moisés para cima do monte, o Monte Sinai, para ele entregar para Moisés as 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos, certo? Moisés subiu juntamente com Josué, Josué era o auxiliar ali de Moisés. E quando ele desceu, aconteceu algo interessante que causou muita raiva no grande líder Moisés. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas no pé do monte ali estavam todas dançando e cantando em volta de um bezerro de ouro. Moisés tinha subido e já estava 40 dias lá em cima e eles acharam, rapaz, Moisés morreu. E agora? Agora a gente precisa de um Deus visível. E aí pressionaram tanto o irmão de Moisés, Arão, e aí derreteram ali as pulseiras, os brincos, e fizeram então um bezerro de ouro e passaram a adorar, certo? Todo o povo, quase todo o povo.
E aí quando Moisés desce lá do monte, que ele vê aquela cena, ele se chateia, ele se zanga, ele até quebra as duas tábuas, joga no chão as duas tábuas. Só que, olha só, eu falei que quase todo o povo estava envolvido naquela adoração, né? Só uma, vocês sabiam que o povo de Israel ele foi dividido em 12 tribos. Uma das 12 não estava naquele culto pagão, certo? E essa tribo era exatamente a tribo de Levi. Por isso, quando o povo de Israel entra na Canaã terrestre, todas as 11 tribos recebem uma possessão, recebem um pedaço de terra, certo? Tribo de Dan, de Benjamim, cada um recebeu, ó, você vai ficar com esse pedaço de terra, essa tribo vai ficar com esse pedaço de terra, para quê? Para eles ararem, né, a terra, plantarem, colherem, se alimentarem, tal. Só que, para a tribo de Levi, não houve nenhuma herança. Por quê? Porque em virtude deles não terem se corrompido lá naquela festa lá idólatra, Deus separou essa tribo para eles serem os representantes espirituais do povo. E eles tinham então que durante toda a sua vida, durante todo o ano, se dedicarem integralmente para cuidar do espiritual do povo. Certo? Eles não iam ter tempo de estar lá arando a terra, porque eles iam cuidar daquilo que era espiritual para o povo de Israel. Então, a Bíblia diz no livro de Números, tá? Capítulo 18, culto ao ar livre, uma iniciativa 21, e realização assim, da Igreja aos Adventista Levi, do Sétimo Dia do bairro de Alvoreira. Todos os E este é o professor Israel por Kleber. herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Ora, essa tribo, que não era uma tribo muito grande, mas tinham lá os seus pertencentes, né, os seus membros, eles não trabalhavam, porque eles estavam cuidando sempre do templo. Era como se fossem os pastores do povo de Israel, vocês compreendem? Era como se fossem os pastores. Só que eles tinham que se dedicar integralmente para cuidar das ovelhas, digamos assim, de Deus. Então eles não trabalhavam, certo? O que Deus fala? Olha, para eles se manterem, então, o que é que vocês vão fazer? Vocês que ganharam a herança aí. Cada um de vocês vai separar a 10ª parte e vai trazer para a tribo de Levi, para eles se manterem, para eles cuidarem do templo, para eles se dedicarem integralmente para conduzir vocês espiritualmente. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no texto que nós lemos. Eles não ganharam herança e por conta disso, eles recebiam então a 10ª parte das outras 11 tribos para eles se manterem. Ok? Bom, o tempo passa, chega então a pessoa de Jesus, o Antigo Testamento, né? Passado. E aí nós hoje temos os levitas modernos. Lembra que eu falei para vocês que os levitas eles prefiguravam aí como os pastores, né? Hoje também nós temos os pastores, várias igrejas, várias denominações, né? Uns sérios, outros não tão sérios, certo? Mas quem são os levitas hoje? Os levitas modernos são exatamente os pastores. E aí Paulo diz assim, ó, escrevendo a carta para os Coríntios, a primeira carta, ele fala no capítulo 9, a partir do versículo 13, ele diz assim, ó: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Ele está fazendo uma referência, né, aos levitas, tá? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Portanto, hoje, né, nós temos então como sendo os nossos levitas modernos, os pastores. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da nossa igreja. Vocês sabem que nós somos adventistas do sétimo dia. Nós somos uma igreja que está quase que no mundo todo, né? E os nossos pastores, tá? Todos eles têm um teto salarial. E por que a igreja se preocupa com isso? Certo? Para que nenhum pastor enriqueça, igual a gente vê por aí, né? Em muitos lugares. O pastor adventista, ele estuda 4 anos,
Depois ele passa mais 4 anos em residência para então assumir o seu ministério. Então basicamente aí 8 anos para poder ele realmente passar a ser de fato, né, um pastor que nós chamamos na igreja de pastor ordenado, tá? E esse pastor ele tem um salário. Os nossos pastores, eu não sou pastor, tá? Apesar da força me chamar de pastor, eu não sou pastor. Mas os nossos pastores, eles têm um teto salarial, tá? E isso é a nível nacional. Tipo, um pastor aqui de Fortaleza, adventista do sétimo dia, ele ganha exatamente a mesma coisa que um pastor lá de São Paulo, por exemplo, lá de Brasília. O que muda, logicamente, são como é que eu posso dizer, os auxílios, né, que a igreja precisa dar, como qualquer outra empresa. Tipo, se a minha empresa me transfere daqui de Fortaleza para lá, ela tem que pagar a minha estadia, né, minha alimentação. E isso funciona também com os nossos pastores. Então aqui na igreja adventista do sétimo dia funciona dessa forma. Assim nós temos o mesmo nível, né? Você nunca vai ver um pastor adventista com carro zero, certo? Importado, você não vai ver. Detalhe, ele não tem nenhuma outra profissão. Isso a gente chama, quando ele assume, né, um distrito e ele é ordenado, ele assina um documento que ele não pode ter nenhuma outra profissão, nenhuma outra ocupação. Isso chama-se de conflito de interesse, tá? O pastor adventista, ele é, 2 pontos, apenas pastor. E assim como os levitas, ele se dedica todos os dias, de domingo a sábado, porque segunda-feira na escala pastoral da igreja adventista é folga dos pastores, né? A folga deles, certo? Então todos esses dias da semana ele está sempre envolvido e se dedicando às obras da igreja. Ele está sempre atento, certo? Ao que os irmãos, as suas ovelhas no caso, estão precisando. Culto, portanto, ao ar livre, seja, noite eles do são dia os levitas 31 de janeiro modernos, de 2025. ok? Culto E a ao ar pregação livre, do uma evangelho iniciativa e acontece realização da Igreja exatamente Adventista em do sétimo virtude dia do bairro de da Alvoruene. manutenção E este é que esses exatamente o pastores professor têm por Kleber. parte da membresia da igreja, da fidelidade dos irmãos, certo? Mas eu tenho um outro tema, ainda falando a respeito disso. A Bíblia menciona que nós devemos devolver, nós não damos o dízimo, nós não pagamos o dízimo, certo? Nós apenas devolvemos, porque no início da minha fala aqui com vocês, eu lembrei, né? Tudo que nós temos é de quem? É de Deus. O que nós somos aqui na terra? Apenas, literalmente, mordomos. Você sabe o que é um mordomo? Aquele que serve. Mordomo é aquele que serve, o que mais? Mordomo é aquele que cuida de algo que não é dele, certo? Então todos nós aqui somos mordomos da nossa vida, todos nós aqui somos mordomos, quem sabe, de algum bem. Por exemplo, aquele veículo ali, né? Ele não é meu. Eu acredito que logicamente é do Senhor, e Ele me concedeu para que eu pudesse administrar. Assim é o que eu penso. Então aquele veículo ele está para servir, primeiro, a minha família, segundo, ao meu próximo, terceiro, a minha igreja. Então naquele veículo acolá, minha família, se alguém ali na minha rua precisar, o carro está à disposição, certo? E se alguém da igreja precisar, o carro também estará à disposição, porque esse carro pertence a Deus, é administrado por mim, mas ele pertence ao Senhor. E assim é o do Fernando também, não é, Fernando? Assim é o do Fernando, e assim deve ser de todos nós. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoruene. Que é 10% e este é o professor Kleber. Ganha, da nossa renda. A Bíblia também nos aconselha a nós ofertarmos. Vixe, Kleber. Além de devolver o dízimo, tem que dar oferta, é bom. Dízimo é uma questão de obediência, honestidade. Por que é honestidade? Jesus falou assim, ó, a Bíblia fala assim, o profeta Malaquias diz que se nós não somos dizimistas, nós somos roubadores.
Malaquias 3, 9, 8, 9, 10. Roubará o homem a Deus? Sim. Todavia vós me roubais e me dizem que te roubamos. Aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas. E agora eu quero falar exatamente das ofertas. O que é a oferta, né? Eu falei aqui que o dízimo é como se fosse assim uma obrigação. Porque o dízimo ele não é nosso. Tá? Na verdade é uma dádiva, uma bênção que Deus concede, né? Ele nos dá 100%. Aí ele pede que nós sejamos fiéis na devolução dos 10%. E você e eu devemos viver com os outros 90%. E desses 90%, a nossa gratidão precisa ser expressa por meio das ofertas. É isso que a Bíblia diz aqui, ó. Além do dízimo, né, o que mais devemos trazer ao Senhor? E aí quero ler para vocês dois textos. Salmo 96, versículo 8, que diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas ou trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Certo? E o outro texto exatamente que eu citei para vocês agora, de Malaquias 3:8, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Portanto, Deus, a fim de nos livrar do egoísmo existencial do coração humano, Ele estabeleceu esse plano financeiro de devolução do dízimo e da entrega da oferta. Interessante que o dízimo, como eu falei para vocês, ele expressa a nossa obediência, mas a oferta ela expressa a nossa gratidão. Eu sou grato e porque eu sou grato, o meu coração se alegra em ofertar. Quanto é que deve ser minha oferta, velho? Bom, isso é interessante, porque a Bíblia diz que o dízimo quanto que é? 10%. Mas a oferta quanto é? Não tem. O que vai dizer quanto que eu vou devolver de oferta é a minha gratidão a Deus. Então, se meu coração for muito grato e eu tiver condições, eu vou devolver muito. Se o coração estiver muito grato, mas eu não tiver condição de devolver muito, por que eu estou dizendo isso? Porque o que interessa para o Senhor não é o nosso dinheiro. Olha, a gente está falando de dinheiro, né? Mas Deus não quer o nosso dinheiro. E por que você está falando de dinheiro, Cláudio? Porque o dinheiro ele é uma arma do inimigo para encher o nosso coração de orgulho, fazer-nos esquecer de quem nós somos e por que nós estamos aqui. Porque olha só, se Deus concede para mim uma condição financeira legal, é por 3 motivos. Eu acabei de mencioná-los. É para que eu sirva a minha família. É para que eu dê uma boa educação às minhas filhas, né? É para que eu sustente a minha esposa. Unha, cabelo, perfume, roupa. É caro, mulher é cara, né? E foi, Silvio? Aí dia seguinte tu foi escolher logo 5, né? Se Deus me deu boa condição, é a minha família primeiro que eu tenho que assistir. Depois o meu próximo. Se Deus me concede boa condição, eu preciso olhar para aquele que está à minha volta e, percebendo a sua necessidade, atender a sua necessidade. Se Deus me deu boa condição, é um terceiro motivo. É para eu investir no ministério de salvar pessoas. É para eu investir na salvação de outras pessoas. É para eu investir na pregação do Evangelho. Essas são as 3 finalidades pela qual o Senhor te abençoa e me abençoa. Para que nós sirvamos a nossa família, para que nós ajudemos o nosso próximo e para que nós sirvamos a sua obra. Ok? A Bíblia conta uma história muito interessante. Eu estava falando aqui para vocês agora de quantidade. Certa feita diz que Jesus estava na igreja, no templo. Os discípulos à sua volta. De repente chega o momento do culto de dizimar e ofertar. E aí chegam os fariseus. Sacos e mais sacos de moeda. Existia um cantinho lá bem no centro assim, chamado gasofilácio. Era como se fosse um depósito. E aí os ricões chegavam, né, com as bolsas de dinheiro e ó, faziam questão da moeda fazer aquele barulho. E Jesus observando a cena junto com os discípulos.
repente, no meio daquela multidão ali de endinheirados, Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreire. Estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreire, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, e vamos continuar ouvindo aqui o professor Kleber, mesmo com... Uma senhorinha já voltou a funcionar o equipamento de som. Chegou Estamos exatamente na noite do dia 31 de janeiro de 2025. E aí colocou as duas moedinhas no Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Saiu timidazinho. Ao ar livre. Aí Jesus, olhando a cena, tocou aqui nos discípulos. Do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Vocês sabiam dia. que aquela senhorinha ali deu muito mais do que todos esses aqui que depositaram aquela quantidade enorme de moedas? E sabe o que essa história ensina pra gente? Ensina pra mim qual que é a moeda do céu. A moeda do céu não é o real, não é o dólar, não é o peso, não é o euro, não é nada disso. A moeda do céu é o percentual. Deixa eu fazer um exercício com vocês. Digamos que eu vou me tirar, né? Um empresário. A sua empresa faturou ali 400 mil reais. Bom, a Bíblia diz que o dízimo quanto que é? Vocês aprenderam quanto que é? 10%. E quanto é 10% de 400? 40 mil. 40. Ok? 40. E aí esse empresário vai lá e leva até o gasofilácio, né? Até o templo ou até a igreja, 40 mil. Mas eu, certo? Tive ali um lucro de 400 reais. Quanto que é 10%? 40 reais. Eu pergunto pra vocês, quem foi que deu mais dinheiro? Quem foi que deu mais? O empresário que deu 40 mil? Ou eu que dei 40? Em termos percentuais, os dois deram iguais. Sabe o que Jesus está ensinando para os discípulos e para nós? Deu aquilo que estava proposto, né? O percentual. 10% de 400. 400 mil é 40 mil. 10% de 400 reais é 40 reais. Mas os dois deram igual, o percentual é igual. É isso que a história da viúva me ensina para cada um de nós. E Jesus cutucou ali os discípulos. Porque vejam só, meus amigos, o Senhor não está preocupado, Deus não está preocupado de forma nenhuma com o seu dinheiro. Ele nem precisa. A Bíblia diz no livro de Ageu que ele é o dono do ouro e da prata. Certo? E por que então, Kleber, que ele instituiu o plano, né, que nós acabamos de aprender aqui? O plano de dizimar e ofertar. Certo? Eu enxergo nesse plano estabelecido por Deus uma fonte de libertação do orgulho que existe dentro de nós, seres humanos. Porque veja, nós, seres humanos, já nascemos com um defeito de fábrica. E sabe qual é o defeito de fábrica que nós nascemos? O orgulho. Nós somos egoístas, desde que nascemos. Eu tenho uma filhinha de 1 mês e 15 dias. Eu tenho uma de 15 anos. Eu tenho uma de 10. Eu tenho outra de 3, que está brincando ali no parquinho. Certo? 3 aninhos. 3 aninhos. Ora, uma criança de 3 anos tem atos pecaminosos já? Claro que não. Porém, ela tem lá em casa, eu moro em cima, minha sogra mora embaixo, e junto com a minha sogra mora a minha sobrinha, de 2 anos. E tem hora que elas estão um amor, elas duas, se beijando, se agarrando. Mas tem horas que elas estão se agarrando e se batendo do mesmo jeito. Uma querendo o brinquedo da outra, uma querendo o lanche da outra. São crianças inocentes, porém dentro de si já com um orgulhozinho. É meu brinquedo, é minha comida, é o meu lanche. Nós já nascemos com esse defeito de fábrica. E quando Deus... Pode prosseguir, professor, que a gente grava aqui. E quando Deus estabelece o plano de dízimo e oferta, o que Ele quer livrar-nos?
desse orgulho existencial aí. Portanto, meus queridos, o ensinamento da palavra de Deus nessa noite para nós, Deus não está interessado nem um pouco, mas nem um pouquinho, no seu dinheiro ou no meu dinheiro. O que Ele quer, na verdade, é o nosso coração. A Bíblia diz assim, ó: aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E aí, se o meu coração é entregue para Jesus, eu aprendo desse plano que Ele colocou aqui. O plano de auxiliar outras pessoas, de ver a necessidade de outras pessoas e atender essas necessidades. É bem verdade que o inimigo deturpou toda essa verdade. E hoje o que se vê por aí são pastores e mais pastores enriquecendo em prol da fé de outras pessoas. Eles também tomarão conta disso diante de Deus. O que nos cabe? Nos cabe ser fiel ao que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, eu queria convidar vocês, a aprenderem cada vez mais sobre esse assunto, a aprenderem mais sobre Jesus. E aí, ao entregar o nosso coração para Ele, todas as outras entregas, elas serão mais fáceis. Tá certo? Então, nessa noite eu pergunto: quem quer entregar o coração para Jesus? O coração para Jesus. Levante sua mão, eu queria orar por você. Só a sua mão. Isso. Muito bem. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina verdades preciosas. Muito obrigado porque o Senhor instituiu esse plano para livrar-nos do orgulho existencial que está aqui dentro do nosso coração. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie, nos direcione a cada vez mais estudarmos a Tua palavra. Eu te peço, Pai eterno, que as Tuas bênçãos repousem sobre os meus amigos, sobre a sua vida, os seus familiares, os seus planos. Que o Senhor continue conduzindo a cada um de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. E que nós continuemos, ó Deus bendito, sendo abençoados pelo Senhor, a fim de que possamos, com o coração agradecido, devolver aquilo que te pertence e também contribuir, Senhor Deus, com o avanço do Evangelho por meio das nossas ofertas, da nossa dedicação, das nossas orações também, da nossa intercessão. Então, Deus, muito obrigado por Tua salvação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora o nosso momento de confraternização. Vou colocar uma música aqui e aí vocês já podem servir ali na nossa deliciosa sopa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite de 31 de janeiro de 2025, através do professor Kleber. E como música gera direitos autorais, vamos encerrando nosso vídeo por aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais um culto ao ar livre, aqui é a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Valeu, Jesus! Valeu, professor Kleber! Foi!